Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo jóia, Então tudo tá bom. jóia. Agora, eu tô com uma confusão. Deodato Demerval, como eu te chamo? Muito bom. Deixa eu corrigir aqui. Tá valendo. Eu não vou cortar isso aqui, não. Eu tô mudando aqui pro como eu gosto de ser chamado. Ó, tá aí, ó. Deodato, então, Deodato. perfeitamente. É o meu sobrenome e eu gosto de ser chamado por esse sobrenome, Deodato, em função da etimologia, da origem, do significado. Foi um filho bastardo de Agostinho de Hipona. E é do latim, significa dado por Deus ou dado a Deus. Carrega uma certa prepotência no meu sobrenome. Deodato. O filho dele era Adeodato. O meu foi grafado errado, da minha família é Deodato. Mas, Pedro, fala para mim, qual foi a sua graduação, o teu mestrado e o teu doutorado, e aonde você fez? Eu fiz tudo na Universidade de São Paulo, né, no Departamento de Filosofia da USP. Sou cria daquela casa. Então, fiz a graduação, mestrado, doutorado e ainda fiz um pós-doutorado lá também, com o professor Franklin de Matos. Tudo em filosofia. Tudo em filosofia. Ok. Você fez um pós-doc em Ouro Preto, você falou também? Sim, fiz um estágio pós-doutoral lá de 4 meses, né, em 2017, começo de 2017. Fiquei lá naquela maravilha alguns meses e sou obcecado por estudar as coisas de lá desde então. Ok. Você tem mergulhado, então, em cima da história da Conjuração Mineira lá, do Sim, Tiradentes? também e mais na questão das figurações mesmo, né, das artes religiosas lá, né? E não falta, hein? Como tem Não igreja em fala. Ouro Preto, né? Sim, tem pinturas maravilhosas do mestre Ataíde e outros, né? Então, Legal. Quem sabe no futuro a gente não reserva um tempo só para conversar sobre as tuas percepções de Ouro Preto. Vamos fazer isso? pode ser, Vai será ficar, um vai, prazer. vai ficar bem legal, hein? Ah, Ok. E o seu mestrado, qual foi o objeto da tua pesquisa? foi o Goethe, né? E os textos sobre a natureza, principalmente, né? Eu tinha uma questão na época, né? Lá se vão mais de 10 anos, que era como é que o Goethe, naquilo que até hoje se fala, né? O Goethe é um autor que tem 3 fases. A segunda seria o classicismo, né? Voltado para a antiguidade. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava os textos de natureza e via um Goethe inserido na filosofia do tempo dele, né? Inclusive com um vocabulário bem específico da filosofia alemã daquele período. E aí isso me deixava com a pulga atrás da orelha. Falar, bom, no momento mais clássico, ele vai e se mete com filosofia dos seus contemporâneos ainda, né? Aí, isso que moveu a pesquisa, na verdade, né? Isso mobilizou. E lá muda tudo, mas o Renascimento joga um papel, mas é filtrado por outro alemão, o Winckelmann. Ele lê muito Winckelmann para entender. O Winckelmann é um alemão, foi diretor, prefeito de antiguidade do Vaticano. Trabalhou para o Vaticano, né? É interessante a expressão que você usou, né? Filtrado. Ele leu um terceiro, então o pensamento é filtrado. Você sabe que aconteceu isso com Agostinho de Hipona, um filósofo da antiguidade tardia, que ele não lia Platão, nem não lia os filósofos gregos, ele lia Plotino. Então o pessoal fala que tudo era filtrado pelo Plotino. Sim. Plotino é um grande filósofo, né? Eu tenho, é um que eu vou me dedicar a sério um dia, né? Legal. Eu acho muito bonito. Mas é isso, filtrado, só que não basta. Isso que é engraçado. Em Roma ele vê que não basta, que esse vinho não vai bastar. Desce mais, chega lá no sul, verdejante da Itália, e encontra a natureza na sua forma mais prolífera. Ele foi em Herculano e Pompeia? Foi a Pompeia, sim, tem relatos. E aí, bom, tinha que ir, porque quem foi as coisas, os primeiros grandes achados de Herculano estão tudo em Dresden até hoje, né? A alemãozada ia, né? O Winckelmann ficou escrevendo carta pro cardeal Albani, falando mal do trabalho dos espanhóis que estavam escavando lá, os engenheiros, dizia ele. Estou falando mal dos arqueólogos. Ele escreveu uma carta
muito famosa sobre os escravos, né? Acho que ele estava preocupado com símbolos fálicos. Não, o problema dele é que ele achava que a turma estava destruindo tudo. É uma preocupação que procede, né? O Winkelmann é tido como pai da arqueologia muito por causa dessas cartas. Ele Uhum. conta uma anedota, que eu sempre rio quando eu leio aqui. Tinham lá umas letras em prata. E que aí o lance eles mostravam para todo mundo. Aí ele faz a pergunta, fala, bom, e elas escreviam o quê originalmente? Ah, a gente não anotou. A gente já tirou. Destruir. E ficou uma Boa baita de piada. uma discussão. Ele conta isso, né? Então ele segue esse fluxo para o sul, né? E lá ele vai ter. Isso já está rolando, esse movimento na direção da natureza, começa em Pádua, num jardim, mas se intensifica. Então, é a Roma do Winkelmann, essa Roma clássica, né? Com estatuária, coliseu e tudo mais. Descendo, ele encontra a natureza. E ali ele encontra a antiguidade, não é em Roma. É numa costa ali que ele vai ler o Homero e fala, agora eu entendi o Homero. Olha só. Agora eu entendi. Me E aí fala ele volta para Roma. Ok. Quer falar mais um pouco desse período lá em Roma ou eu posso passar para a próxima? É muito rica essa passagem pela Itália, porque ela está na base de todas, pensando naquilo que você me perguntou, né, numa certa... Podemos falar em avanço, mas tem gente que acha que o Goethe legal era o subjetivão da primeira fase, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Eu falei, lá, há alguns minutos atrás, eu falei da linha do tempo, vamos chamar assim, das transformações na linha do tempo na vida dele. Eu queria que você falasse especificamente sobre a metamorfose no pensamento dele. Ah, tá. Bom, primeiro são os autores lidos, né? Muito Spinoza, tanto que ele fala, minhas três maiores fontes são Spinoza, Linneu e Shakespeare. Spinoza viveu em 1600 e pouco, não foi? Isso, é século XVII, racionalista. Uhum. Mas o Spinoza do Goethe não tem nenhum compromisso com o espinosismo. Ele tem um ensaio, estudo a partir de Spinoza, onde ele pega o Spinoza e subverte. Um espinosão, no estrito senso, ficaria horrorizado com aquilo, né?